Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos de volta para estudar a Palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos aqui dando continuidade aos estudos bíblicos da CPAD do primeiro trimestre de 2021. O tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Chegamos na lição de número 9. Vivendo o fervor espiritual. Amém? O texto áureo se encontra lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também uma vida plena no Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2:4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição de número 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ao fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Então, se vocês quiserem ir na playlist o verdadeiro pentecostalismo, você vai encontrar a lição de número 3. Amém? Primeiro tópico. A importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e ao hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio dela. Então Deus, através da palavra e da oração, Deus vai falar conosco. Primeiro ponto do primeiro tópico. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo. Então temos aí apego, dedicação e zelo. Então tem apego à palavra de Deus, dedicação e também zelo. Com o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. A leitura bíblica, a oração e jejum são importantes. Exercício espiritual na vida da igreja, desde o princípio. Então, esses 3 pontos, leitura bíblica, oração e jejum. Tudo isso é válido e espiritualmente saludo para uma vida cristã, mas torna-se eficaz quando é acompanhada pela santificação, que nós já falamos aqui que a santificação é o pagamento da humildade, prudência e sabedoria. Segundo ponto do primeiro tópico. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe nenhuma espiritual abundante sem oração. Precisamos orar continuamente. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Então, através da oração e da palavra é que nós nos comunicamos com Deus. Ele nos transmite a sua palavra para nós. Ele dá as respostas através da palavra e também da oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então, se você é dependente de Deus, precisa orar e precisa também ler a palavra de Deus. Terceiro ponto do primeiro tópico. Viver sabiamente. Existem exercícios espirituais. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente dos nércios. Vede prudentemente como andeis, não como os nércios, mas como sábio, que é os insensatos, né? São os insensatos. Os insensatos não faz diferença entre a luz e as trevas. Então, eles, como está dizendo aqui na revista, existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nércio, mas o apóstolo usa
nessa passagem só aparece aqui o asoplos, tolo ou sem juízo. Paulo acrescenta que nerso, insensato, que eles não entendem a vontade de Deus. Então eles não entendem a vontade de Deus. Eles não sabem fazer separação entre a luz e as trevas. Deus, na hora de fazer a terra, ele fez primeiro haja luz e fez separação da luz e das trevas, noite e dia. Então, os insensatos não entendem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparências e vantagens como o mundo faz. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, da mesma forma do mundo. Então não se conformeis com as coisas do mundo. Então o nosso padrão é o padrão da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que aparece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar melhor possível. Né? Hoje, nos dias de hoje, muitos não estão remindo o tempo, não estão comprando tempo, estão perdendo tempo com coisas inúteis. A palavra tempo é bem conhecida entre nós como kairos, tempo, no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidades do crente que, cheio do Espírito Santo, resulta em viver sabiamente. Então, o crente que tem o Espírito Santo, ele tem uma vida de sabedoria, uma vida sabiamente, ele vive sabiamente. Estamos vivendo aí os sinais da segunda vinda de Jesus, né? Estamos aí sinais escatológicos, sinais eclesiológicos, políticos e sinais naturais e econômicos. Então, estamos aí com esses sinais. Então, nós temos que remir o tempo, temos que aí aproveitar esse tempo. Segundo tópicos, né? Estamos já aqui no segundo tópico. A importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Temos que estar cheio, manter cheio. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com expressão cheio do Espírito Santo do Pentecoste. Primeiro ponto do segundo tópico. Não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhe para o vinho. Provérbios 23 e 31, a passagem Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e comparada com uma picada de uma cobra. Mas é muito comum entre os pagãos que busca a felicidade nos prazeres mundanos que resulta sempre em desgraça. Noé, quando bebeu vinho, ele ficou nu e trouxe aí uma desgraça na sua família, né? Hoje os homens aí, eles procuram aí nas drogas, nas bebedices, nas medicinas controladas, um meio de evitar seu mundo real ou com um meio de enfrentar sua realidade, né? Então, esses homens estão procurando um meio, né, com as drogas, né, com as bebidas para fugir desse mundo real e viver num mundo que não é real, que logo é apenas passageira. Quando a droga passar, quando a bebida passar, quando medicamentos passar, eles vão voltar a essa vida, a vida real. Eles não querem viver essa vida real, e sim uma vida que não é real. Mas, segundo ponto, mas enchei-vos do Espírito. Então, não devemos embriagar com vinhos, não procurar drogas, bebidas e medicamentos para que tenha uma vida aí para fugir do mundo real. Mas devemos aí ser cheio do Espírito Santo. Essa expressão indica renovação,
Novo enchimento do Espírito Santo. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Olha só, né? Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes, já eram salvos. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica do Pentecostes, que é ser cheio do Espírito. O homem é formado espírito humano, alma e corpo. Então, essas três partes têm que estar cheio do Espírito Santo, né? Mas aqueles que têm o Espírito Santo não precisam de droga para viver, né? O Novo Testamento, o novo nascimento quebrou todas essas barreiras no antigo pacto. Hoje podemos ser cheios do Espírito Santo e executar a obra de Deus sem necessitar de qualquer medicina ou fruto de tráfico de drogas ou de bebidas fortes ou de qualquer outro produto industrializado para obter ousadia a fim de executar obra que carece de intrepidez humana. Então, não necessitamos de algo, uma droga, uma medicina industrializada, uma bebida forte para executar a obra de Deus, porque nós temos o Espírito Santo que vai nos dar ousadia. Amém? E vamos viver nesse mundo real, esse mundo real que estamos remindo em menos tempo, estamos comprando tempo, estamos aproveitando tempo para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso aqui, ó. O Espírito Santo, ele preenche o espírito humano, imunda a alma e o corpo é cheio do Espírito Santo. Então, as três partes aí do corpo, a alma e do espírito humano, estão cheios do Espírito Santo. Terceiro ponto do segundo tópico. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição de número 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo ou Espírito, mas não é o caso de Efésios capítulo 5, versículo 18. O batismo no Espírito Santo é uma evidência distinta na conversão. O significado dessa palavra, a expressão bíblica, na Bíblia deve ser entendido, interpretado à luz do seu contexto. Conforme o contexto, devemos interpretar. É evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Como eu disse, a plenitude do Espírito Santo está no espírito humano, na alma e no corpo. O homem total foi cheio do Espírito Santo nas suas três partes. Que o homem é tricótomo. Vamos para o terceiro tópico. Vigilante contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. O testemunho transbordante, a pessoa tem testemunho. Uma vida de gratidão, a pessoa tem uma vida de gratidão, a pessoa é grata em tudo. E de submissão, ela é submissa a todos que são seus superiores, até aqueles que não são superiores, ele também é submisso. Primeiro ponto do terceiro tópico, o testemunho transbordante. Um sinal evidente. Os cantos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Então, tá aí, né? Então, o testemunho transbordante, ela louva a Deus, adora a Deus, busca a Deus, assim como os personagens bíblicos, né? Os cantos espirituais, as palavras premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Então, a pessoa tem um testemunho transbordante. 2. Dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos, né? Devemos ser grato por tudo. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo o nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 20.
O Espírito Santo nos capacita, ele nos leva à vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem é a passagem que estamos analisando. Uma delas é de Efésios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 20, né, que está na leitura bíblica em classe. Então, nós somos cheios do Espírito Santo aqui, que é o espírito humano, a alma e o corpo. O espírito humano foi preenchido pelo Espírito Santo, a alma foi imundada pelo Espírito Santo e o corpo foi cheio do Espírito Santo. Então, o homem total foi cheio do Espírito. Nenhuma parte está faltando para ser enchida. Vamos encontrar na leitura bíblica lá: e não vos embriagueis com vinho, mas com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está aí o Espírito Santo. Versículo 19, falando entre vós com salmo. Então, em unidade, entre vós e salmos, hinos, cantos espirituais, cantando salmodianos ao Senhor vosso Deus, e dando sempre graça por tudo a quem? Ao nosso Deus Pai, que está lá no céu. E em nome de quem? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, as três pessoas. O Espírito Santo nos ajuda aqui a adorar, ter uma unidade com os irmãos e dar graça a Deus e em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Terceiro ponto aqui do terceiro tópico, já terminando o vídeo aqui. Sujeição. O quebrantamento, a humildade expressa bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito Santo, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. E é o dever cristão se submeter às autoridades constituídas e aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Amém? Quero agradecer a vocês que estão aí acompanhando as lições bíblicas da CPAD, né? Quero agradecer você que está aí deixando seu joinha, deixando seu comentário, compartilhando esse vídeo. E Deus abençoe você e a toda a sua família. E vamos até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.